Bom dia! Eu mais uma vez vim aqui contar uma historinha para vocês de uma experiência aqui para mim. E toda vez que eu conto essa historinha, essas minhas histórias, eu espero que as pessoas abram um pouquinho a cabeça. Essa expansão de mentalidade é tão importante pra gente. O meu processo de desenvolvimento demorou um pouquinho mais, porque antes de me desenvolver eu precisava sobreviver. Porque no meu primeiro vídeo eu contei pra vocês o porquê. Então, nesses meus 52 anos, fiz vários grupos de amigos, vários. E eu tenho um grupo de amigas que eu conheço desde a época da adolescência, que fazem mais ou menos, eu acredito, uns 30 anos. Nesse processo desses 30 anos, a gente procura se ver pelo menos uma, duas vezes por ano. Agora pela internet, a gente sempre está em contato, por grupos, WhatsApp e tal, Instagram, Facebook e tal, mas pessoalmente, normalmente, umas duas vezes por ano. E uma delas foi a semana passada. Semana passada, a gente numa roda de amigas, assim, eu acho que devíamos estar umas em 6 mais ou menos, e eu fiz um comentário. A respeito de homem, né? Hoje eu tenho uma visão totalmente diferente de homem e tal. E uma delas me falou uma coisa que me deixou muito intrigada. Muito intrigada. Ela olhou para mim com um olhar de crítica e falou assim: Marilza, eu lembro uma vez que a gente estava falando sobre esse assunto, isso há muitos anos, mais ou menos, quando você tinha uns 30 anos, foi logo que eu me separei. Você me falou outra coisa. E quando ela me falou aquilo, eu fiquei pensando, falei, sim, eu falei, mas isso já faz praticamente 20 anos. É natural que nesse processo de vida a gente mude de opiniões, sempre tendo base valores e princípios, você mude de opinião. Isso para mim faz parte da vida, essa mudança de opinião. E ela fez uma crítica muito forte para mim, não, o que é isso? Antes você fala uma coisa, antes você fala outra, e agora você está falando uma outra coisa. Isso me fez refletir como a gente se apega às coisas e a tendência é não mudar, a tendência é não querer mudar. Nesse processo de expansão de mentalidade, que eu acredito que para mim é uma das coisas mais importantes e que eu sempre acreditei que eu nunca estou pronta, eu sempre estou pronta sim a aprender. Eu não tenho essa dificuldade, essa dificuldade de olhar para uma pessoa e perceber que essa pessoa tem coisas a me ensinar. O que eu penso não é concreto. O que eu acredito pode ser que não seja real, não esteja me melhorando, me satisfazendo. E eu tenho percebido isso nas pessoas e que o que você pensa é imutável. Né? Se eu acredito que aquilo é aquilo que eu aprendi dessa maneira, as pessoas tendem a não querer se melhorar. Então, se você está batendo numa tecla ali há tempo, e essa não melhora, por que não olhar para o lado e ver uma pessoa que está fazendo diferente de você e se melhorou? Nem tudo que a gente aprende, gente, quando a gente é mais nova, com os pais, com os amigos, com a família, às vezes é o correto, às vezes aquilo não foi tão correto, aquilo não está te levando a lugar nenhum. Por que não olhar para o outro e perceber que para o outro está dando certo? Talvez eu ter esse olhar diferente. Eu, na minha cabeça, eu sempre funcionei de uma maneira muito básica. A vida para mim sempre foi no básico. Básico, básico. Para mim, quem não sabe o básico nunca vai saber nada. E quando eu olhava para uma pessoa que tinha aquilo que eu queria, eu nunca desejei o que a pessoa queria. Eu sempre falava, o que eu tenho que fazer para ter o que essa pessoa tem? Isso em matéria de corpo, em matéria de relacionamento, em matéria de saúde, em matéria de trabalho. Eu sempre fui uma pessoa muito aberta ao melhoramento. Eu sempre fui muito aberta ao conhecimento, muito aberta ao que o outro tem para me mostrar, desde que isso eu me beneficie, eu consiga ter um olhar melhor. Existem pessoas sim que têm uma expansão intelectual, uma expansão mental
muito maior do que a gente. E quando eu conversei com essa minha amiga que ela me disse aquilo, eu fiquei um pouco triste porque isso se passaram praticamente 20 anos. E uma pessoa com 30 anos ainda continua pensando como uma pessoa de 30, de 50, isso não é louvável. Isso não é legal. Eu fiz a minha primeira formação, gente, com 40 anos. Eu tenho 52, eu estou indo para a minha segunda formação. E agora terminei, agora eu vou para uma terceira formação. Uma pessoa que acha que a vida acadêmica ou intelectual, ou que a gente para de aprender aos 30 anos, tem um problema. Eu conheço pessoas que se melhoram aos 60, hoje a gente vive até 100 anos. 100 anos, eu tenho 50 anos para viver, eu tenho 50 anos para aprender. Essa era tecnológica, por exemplo, eu estou conhecendo agora, eu estou me desenvolvendo agora, eu estou aprendendo agora, coisa que a molecada já começou com 20. Eu tenho 50, eu estou 30 anos atrasado, tenho muita coisa para aprender, muita coisa para desenvolver. E esse vídeo, na realidade, eu gostaria que a gente fizesse uma reflexão justa com a gente. Mas quando eu falo justa, é sem esse fracasso de mentalidade. Olhar pra gente de verdade e dizer aonde não tá legal. Aonde não tá? É no meu trabalho? É na minha vida pessoal? É no meu corpo? É na minha saúde? É no meu dinheiro? Aonde não está legal? Mas um olhar sincero, não esse olhar abestalhado que as pessoas têm. Ah, eu sou assim mesmo e dane-se. Não esse olhar abestalhado. Um olhar crítico mesmo para a tua vida. O mundo tá aí para dar pra gente tudo para todo mundo. O teu vizinho não tem mais porque ele tem mais porque ele é merecedor disso. Ele lê mais, ele se cuida mais, ele tem um olhar mais crítico para ele, menos para os outros. A gente tem uma mania muito de olhar para o outro, aí o outro. Vamos ser um pouquinho mais críticos com a gente e menos crítico com os outros. Vamos cobrar mais da gente e menos os outros. Você não pode cobrar do outro aquilo que você não faz, né? Tipo, um filho, ele olha muito mais o que você faz do que você fala. E ninguém acredita no que você fala, as pessoas acreditam no que você faz. Esse é um olhar dessa semana. Uma ótima semana para nós.